Olá, nobres amigos! Eu sou Lucas Docas, Lucas Possalski II, Príncipe Exilado, e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre o que realmente significava um título de nobreza. O que significa e o que significava. E sim, esse é um assunto muito interessante, um assunto que eu queria muito trazer para cá pro canal, porque, cara, esse vídeo vai desmistificar muita coisa. Então vamos lá. O que é um título de nobreza? Primeiro, para entender o que é um título de nobreza, é necessário compreender o que é a nobreza. E eu vou falar isso de forma resumida. Porque basicamente, nobre é aquele que é dono da terra porque é capaz de defendê-la. É basicamente isso. O nobre é o guerreiro, no sentido literal da palavra, porque é aquele que vai para a guerra para defender o que é seu, vai matar ou morrer com uma espada na mão, para garantir que a sua terra permaneça sendo sua. E por isso que ele é nobre. Então, basicamente, o conceito de nobreza é esse. Ele é senhor feudal, ele é dono da terra, porque ele é o cara que é capaz de defendê-la e que faz isso, efetivamente. Só que existem nobres mais fortes e nobres mais fracos. Alguns nobres perderam guerras para outros no passado. E lógico, o nobre que já é senhor de uma terra, ele tem limite da quantidade de terra que ele é capaz de administrar em nome dele. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que, por exemplo, uma família nobre domina outra família nobre. Teoricamente, a terra passou a ser da família vencedora. Porém, não é interessante a família vencedora dominar aquela terra, administrá-la, porque ela já tem a terra dela. Então, neste caso, o que acontecia é ela devolvia a terra para a família até então dona dela, sob o pretexto de um juramento de defesa mútua, onde a família vencedora recebia o juramento da família vencida de obediência em caso de guerra. E disso advém o que é a suzerania e vassalagem. Essa hierarquia de nobreza da família dominada servir em guerra à família dominadora. Lembrando, sempre famílias nobres, famílias capazes de defender suas terras. Famílias compostas por guerreiros e por pessoas capazes de lutar em guerras, de matar ou morrer. Então disso surge a hierarquia de nobreza, como por exemplo, o rei é o cara que encabeça, o duque é o cara que está logo abaixo do rei, mas está acima de todos os outros nobres, o conde é a média nobreza, está acima da baixa nobreza, mas está abaixo da alta nobreza como duque, e não diretamente subordinado a um rei, e o barão é a baixa nobreza, porém ele ainda é um nobre hereditariedade, porque ainda é de uma família que domina terras. E aí tem as nobrezas em vida, como do cavaleiro e coisa assim. No caso do marquês, não há uma questão tão lógica na hierarquia em si, mas ele é algo que pode ser equivalente a um duque ou a um conde. Mas o que deixa claro uma marca é o fato de ser um território fronteiriço. E esclarecendo toda essa questão aí, nós já compreendemos o que é um nobre, o que é a suzerania e vassalagem e como surgiu a hierarquia de nobreza. E os títulos nada mais são do que o reconhecimento das posições dentro dessa hierarquia de nobreza. Então, por exemplo, como eu falei, o cara que tem o título de barão, ele é a baixa nobreza. Ele é de uma família nobre, que é dona de terras em si, mas ele está na escala mais baixa de obediência dentro desse grau de nobreza. Então daí advém o título de barão. O de conde advém de ser média nobreza. O de duque advém de ser alta nobreza. O de marquês advém de ser um administrador de território fronteiriço. Então os títulos nada mais são, em sua essência, do que o reconhecimento da função nobílica de cada família ou de cada líder familiar dentro da hierarquia de nobreza. Então é isso que significa um título. Ah, e tem alguns títulos que, por exemplo, príncipe. Príncipe significa membro da família real. Na maioria dos casos, nem título é. Até existe título de príncipe quando citado como um príncipe herdeiro, um sucessor ao trono. Ou de príncipe quando o termo príncipe é utilizado como monarca e não rei. Embora títulos de monarca não precisem ser emitidos, uma vez que eles são monarcas. Eles já são o topo da hierarquia. Quem precisa nomeá-los monarcas? O Papa? Então, né? A partir daí surgem os títulos de nobreza. E os significados deles são claros. A posição que você pertence dentro da hierarquia de nobreza. O que você significa nessa escala militar. Porque quer queira ou quer não, o barão é aquele cara que só tem a própria família de exército. Ele não pode chamar mais ninguém. A própria família e um cavaleiro ou outro de favor dentro do exército dele, mas não mais que isso. Enquanto o duque consegue convocar condes, consegue convocar barões, além de outros cavaleiros. Então, na verdade, é como se fosse uma grande hierarquia militar. Só que no caso, ao invés dos termos militares de hoje, como capitão, coronel, tenente, sargento, soldado, eram os títulos de nobreza. E em essência é isso que eles significam. Ah, Docas, mas existem muitos títulos de nobreza brasileiros e os nobres brasileiros não eram membros da classe militar da coisa. Eles só eram pessoas ilustres. Ah, Docas, mas os títulos de nobreza no Brasil não eram hereditários. Cara, tem uma explicação lógica para isso. Mas no caso lá eles eram hereditários porque a terra permanecia sendo da família nobre lá. Então, junto com a herança dessa terra, herdava-se esse título. Ele não precisava ser renovado todas as vezes. Em alguns casos até havia formalidade de renovar. Mas era hereditário por esse motivo, porque o título adivinha da terra. Porém,
No caso do Brasil, o Império Brasileiro é uma coisa muito similar ao Império Romano. É a típica monarquia republicana, como vamos dizer. Sim, a monarquia brasileira, durante os momentos que ela existiu, lógico, desconsiderando Amador Bueno, porque aí no caso a história é um pouco mais confusa e diferente, mas a monarquia brasileira, durante o curto momento da história que ela existiu, ela foi uma monarquia republicana, ao estilo da monarquia imperial romana. Tem a fase monárquica de Roma como reino e a fase de Roma como império. A fase de Roma como reino se assemelhava muito mais aos reinos do passado, enquanto a fase de Roma como império era uma coisa diferente. Havia a figura do imperador, mas havia um senado, havia uma câmara, havia política por trás. O imperador era um mero executivo e moderador da situação. Com o caso brasileiro, a coisa era mais ou menos essa também. O imperador não fazia todas as leis. O imperador não decidia tudo. Ele meramente tinha o poder de vetar as coisas. Então nós não vivíamos num sistema ao estilo feudal, ou ao estilo absolutista, ou outros estilos de sistema de poder. E uma curiosidade que nosso nobre amigo professor Evandro me explicou é que, sim, os títulos brasileiros pertenciam todos à coroa brasileira, e não às famílias em si. Tanto que eles eram meio que emprestados para as famílias, vamos dizer assim, para que algum nobre brasileiro pudesse utilizá-lo, mas tinha um caráter de emprestado, não de próprio dele. Então, no caso do Brasil tem essa ressalva aí. E no caso de condecorações, vamos entrar as condecorações aqui. Uma condecoração é uma medalha. Eu prefiro chamar assim, porque, na boa, para você ganhar algo como condecoração, um título de nobreza como condecoração, você não precisa ter exercido essa nobreza, vamos dizer assim, você não precisa ser um líder militar. Se você virou um duque por condecoração, ou um conde por condecoração, ou um barão por condecoração, você não precisou ter feito um feito militar. Ou não precisou manter exército sob o formato tal da aliança militar, como duque, como conde ou como barão, por exemplo. Você apenas ganhou uma medalha. Enquanto a nobreza medieval em si, eles não eram duques, condes ou barões porque ganharam medalhas. Eles eram duques, condes ou barões porque eles possuíam exércitos de duque, ou de conde ou de barão. Porque eles possuíam terras de duque, ou de conde ou de barão. Porque eles possuíam essas posições dentro de suas alianças militares respectivas. Então, esse é o significado dos títulos de nobreza. Em essência, nada mais são do que o reconhecimento das posições militares de cada nobre dentro de suas alianças. Então, por exemplo, se você é um conde, você é a média nobreza, significa que você provavelmente deve obediência a um duque, mas provavelmente tem a obediência de algum barão em suas guerras. Agora, um conde de condecoração, embora possa ter um título mais bonitinho do que um barão, e não tão bonitinho quanto o de um duque, ao estilo do Império Brasileiro, eles seriam praticamente iguais perante o soberano, porque todos os títulos seriam advindos do monarca em relação direta com ele. Talvez o monarca desse mais importância para um do que para outro, mas se você fosse um barão no Império Brasileiro, você teria o mesmo status do que um conde, porque você não estaria submisso a um conde, mas sim diretamente ao rei. E bom, meus amigos, não sei se esse vídeo ficou muito legal em si, mas eu acho que eu vou finalizá-lo por aqui. Então, se vocês gostaram, por favor, deixem seu joinha, porque ajuda muita gente. Não é inscrito, por favor, se inscreva, porque ajuda mais ainda a gente.